Fala, rapaz, beleza? Então, tô testando aqui esse gravador. Ele funciona aqui no meu computador. Eu tô usando aqui no meu notebook. Então, não sei se vai ficar tipo que nem no outro gravador que eu uso no celular, que é o Waze, né? Mas isso aqui parece interessante e é bem fácil de usar até. Então, só vou tipo empurrar ele um pouco aqui pro lado. E aí eu ia mostrar o que? Hoje eu ia fazer o vídeo que eu fiquei devendo na sexta, eu acho, né? Acho que foi na sexta que eu fiquei devendo o vídeo, né? Então, então vamos aqui. Eu vou pegar a ferramenta aqui de análise e a gente vai estar discutindo aí algumas coisas sobre árvore de análise. Então esse aqui vai ser o nosso vídeo do cálculo 2, árvore de análise. Bom, a análise, antes de tudo, seria a gente procurar detalhar, né? Detalhar e informar, entendeu? Seria então buscar informações sobre determinado objeto de estudo, né? Esse objeto de estudo pode ser tanto fora do xadrez como até mesmo dentro do xadrez, né? Então, bom, aqui no xadrez a gente vai procurar analisar as posições normalmente, né? Mas a gente pode procurar analisar outras coisas também, como o aspecto psicológico dos jogadores e analisar o tempo no relógio também. Como também outras coisas também que você pode analisar também que interferem de certa forma num jogo de xadrez. Então, vou deixar aqui nosso primeiro exemplo de análise, né? Uma partida aqui que foi jogada aqui entre Kasparov, né? O Kaspa, né? E o adversário dele, que eu acabei esquecendo o nome, mas vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui, achei. Foi uma defesa índia do rei. O Kasparov estava de pretas, né? A gente pode até mesmo analisar, antes da partida, sobre alguns pontos assim do jogador, né? Então a gente poderia aqui analisar que o Kasparov ele é um exímio jogador de índia do rei, né? Então, muito provavelmente o cara que jogaria assim com ele, jogasse de brancas e ele jogasse D4, ele provavelmente já estaria esperando o Kasparov jogar a defesa índia do rei, né? Principalmente o Kasparov nessa época que ele tava ainda na juventude dele, que ele jogava muito a Índia do Rei, né? Quando ele ficou um pouco mais velho assim, ele começou a adotar outras defesas, como a Tahashi, a Nizo India, fora outras também, né? Mas a Grunfeld também, mas na juventude mesmo ele era... Eu jogava muito a Índia do Rei, né? Então, seguiu o D4. Deixa eu mudar aqui pra partida certa, beleza. Então veio D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, bispo G7. Aqui a gente já começa a ter a nossa primeira posição de análise crítica, onde vem o lance natural 1E4, que faz muito sentido controlando o centro. E, bom, aqui jogou D6. Esse aqui é um lance que ele é muito importante na Índia do Rei, uma vez que ele controla aqui a casa de E5, né? Pedindo aqui que as brancas façam E5 muito rápido para comandar o cavalo de F6. Então seguiu F3, a variante Semish da Índia do Rei. A variante Semish é uma variante bastante flexível e bastante versátil, que você pode adotar um estilo mais estratégico, que é controlando aqui e protegendo seus peões centrais, uma vez que eles têm muita chance aqui de um defender o outro, né? Uma vez que esse peão aqui de D4 ele pode em algum momento jogar aqui na casa de D5, e aí, enfim, começa a ter uma cooperação entre os peões. Como você também pode adotar um estilo mais agressivo
provavelmente aqui com bispo E3, dama D2 e grande roque. E aí adotar uma espécie de ataque jugoslavo, né? Uma estrutura, né, de ataque jugoslavo da dragão. Que posteriormente você pode jogar com G4, H4 e mandar uma avalanche de peões aqui na ala do rei. E fazer o grande rock. Mas não foi assim como seguiu na partida. Nessa partida não foi assim, né? Mas seria possível também. Eu já tive partidas também. E é bastante complexo, assim, as posições, né? Que as brancas fazem o grande rock. Mas enfim, como não é um vídeo de Dan Rei, a gente vai ir pra análise, né, das posições críticas, né? Então eu segui o bispo E3. E aqui poderia ser jogado C5, que faz bastante sentido para abrir a coluna, a diagonal, né, para esse bispo e já procurar rupturas no centro já, uma vez que o rei aqui das pretas já deu rock. Então perceba aqui nossa primeira característica da posição, que é a questão assim de um desequilíbrio entre peças menores e peões. Desculpa, peças menores e peões, né? Então as brancas têm peões, né, controlando o centro, ganhando assim de certa forma espaço. Desculpa aí de novo. As brancas têm peões, né, controlando o centro. E as pretas têm, tipo, um rei que já deu rock. E tem um bispo que tem chance aí de ter alguma atividade, mas precisa ser feita alguma ruptura, né? Então, poderia pensar em jogar com C5, que combina muito com o bispo de G7. Então, bom, a gente vai aqui com... né, com a ruptura E5, né? E aqui tem alguns planos aqui que eu deixei, né? Que é o cavalo aqui em E2, né? E aí quando o peão vem aqui pra D5, o cavalo pode vir aqui pra D4. Então... sim, de certa forma, são algumas ideias, né? E aí, enfim, quem quiser também já entrar aqui no estudo, eu mando depois o link, ou eu deixo aqui na descrição do vídeo, né? Quem quiser dar uma olhada aqui no estudo aqui da Índia do Rei. Veio bispo E3 e cavalo C6. Cavalo C6 preparando E5. E não foi jogado, mas se jogasse D5, viria então o cavalo E5 aqui. Que faz muito sentido, porque o cavalo ele fica centralizado e ele coloca pressão aqui no ponto de C4. E de certa forma isso incomoda aqui o cavalo de G1 para desenvolver indiretamente, né? Porque o bispo é quem está defendendo. Então não dá para jogar cavalo E2. Porque aí você tampa o bispo, né? E quando você joga o bispo primeiro, aí você vai ter que ou jogar ele em D3, e aí provavelmente as pretas poderiam pensar em jogar com o cavalo no E3, ou bispo E2, e aí, enfim, isso já traria aqui um problema aqui para esse cavalo desenvolver. Uma vez que H3 seria um problema, por causa que poderia ser possível jogar bispo por H3. Então aqui já surge aqui uma mini posição aqui de cálculo, mas bem simples assim de observar aqui o detalhe do peão de C4. Mas não foi assim que eu consegui na partida com D5, tá, pessoas? Então eu segui o dama D2. E aqui as brancas têm um plano. Mas é um plano um pouco mais demorado, né? Mas de certa forma lembra aquilo que eu tinha falado no cálculo 1. Sobre os lances não forçados. E sobre as manobras também. Que é cavalo em E2, de G2, cavalo C1. E esse cavalo aqui ele pode rumar tanto para B3 como para D3. E aí ficar de olho aqui, tanto em algumas casas no centro, como na ala da dama também. Ainda que esse cavalo em B3 ele pode ajudar aqui na defesa do rei, caso ele venha efetuar aqui um grande rock. Mas sigo com A6, que é um plano bem típico nesse tipo de estrutura, que é preparar B5 com torre B8 e estabilizar aqui o peão de C4.
Então, A6, né? Essa ideia aqui, ela é um pouco mais de igualar a posição, como eu tinha falado no cálculo 1, que é as pretas aqui elas precisam procurar alguma ruptura, uma vez que elas não estão controlando o centro, né? E tentar, né, achar chances aí de contra-jogo e como igualar a posição também. Isso aí poderia ser possível tanto com E5, que vai ser a ruptura que o Kasparov vai fazer na partida, como com C5, mas como o cavalo não tá na frente do peão, então fica um pouco difícil de fazer C5, né? Mas em outras linhas é possível também. Então, A6, lance muito bom aí pelo Kaspa. Vem cavalo de G2 e torre E8, com plano de jogar E5. E cavalo C1. Cavalo C1, com aquela ideia que tinha mostrado, né, do cavalo, que ele pode ter aqui algumas casas interessantes, né, em D3 ou em B3, né. Então vem E5. Lance muito importante, o lance crítico, assim, e o lance obrigatório que as pretas têm que fazer. É o único lance, assim, que deixa aqui as pretas com chance no jogo, né? Uma vez que lances um pouco mais lentos, assim, poderia deixar as pretas em posição desvantajosa no jogo. Então, E5, lance muito importante, muito bom aí pelo Kasparov, melhor lance da posição para as pretas. Vem D5. D5, atacando o cavalo e ganhando espaço na ala da dama. Aqui é possível, de certa forma, você tirar o bispo em algum momento e você efetuar o roque, né? E aí procurar a ideia de atacar na ala da dama, né? Com os peões, né? E aí procurar em algum momento fazer a ruptura C5. Que é uma ideia bem típica aí pelas brancas na Índia do Rei, quando o peão avança para D5. Então vem cavalo D4, que é um lance muito legal aqui pelo Kaspa. Cavalo D4 aqui tem um golpezinho. Quando vem bispo por E3, ou desculpa, bispo por D4, viria E por D4. E no caso de dama tomar D4, então viria cavalo por E4, aproveitando o tema da cravada e abrindo um ataque descoberto na dama. E aqui seria uma posição vencedora para as pretas aqui, uma vez que eu tô ameaçando fazer um cheque descoberto, né? E aí ganharia material. Então, bom, não foi assim como saiu na partida, né? Veio cavalo D4 e cavalo de 1 em E2. E provavelmente aqui foi uma imprecisão pelas brancas. Cavalo B3 era um lance mais forte, uma vez que o cavalo aqui em B3 ele deixa que o bispo ele pelo menos tem um desenvolvimento mais fácil aqui, mais rápido. E também deixaria aqui um ataque aqui no cavalo de D4 que está centralizado, né? E é uma peça bastante ativa pelas pretas, que faz muito sentido. Enfim, aqui, né, é uma ideia que se pode usar nas suas partidas, né? De procurar trocar uma das suas peças por uma peça que você vê que está muito ativa do seu adversário, né? Por exemplo, o cavalo aqui de C1, ele é uma peça assim que ele, de certa forma, ele tem assim uma possibilidade assim de ganhar mais atividade, né, mais força. Mas cavalo B3 e procurar trocar seria uma opção bastante interessante pelas brancas, né? E de certa forma, o jogador de brancas aqui ficaria muito feliz com essa troca, né? Uma vez que o cavalo de D4 ele tá com. Ele tem muita ação aqui na casa de D4, né? Ele tá centralizado, né? Ele fica de olho aqui em casas importantes. E enfim, seria uma troca aí favorável para as brancas, né? Mas veio o cavalo de 1 E2 e C5. C5 é uma ideia bem típica assim, que os enxadristas fazem, né? Que é quando o cavalo ele sofre assim um ataque, ele tá no centro ou perto assim do centro, né? Você procurar fortalecer esse cavalo, pelo menos com 2 peões, assim, apoiando ele. Porque quando vem a troca, você ganha espaço quando o peão ele troca, né? Quando o peão faz a recaptura. E enfim,
também estaria ganhando assim mais espaço assim, né? Tanto em para você colocar uma outra peça menor, ou como você pelo menos expulsar o seu adversário do seu campo assim, né? Enfim, veio C5, vem Detoma C6, que é um lance assim recomendado, né, pelo computador, e vem cavalo por C6. E aqui a gente tem uma debilidade pelas pretas, que é o peão de D6, que é o peão atrasado. Esse peão só tem uma defesa, e em algum momento seria possível pelas brancas atacar esse peão, uma vez que a coluna D está aberta. Enfim, colocar uma torre, né, aqui em D1 e procurar minar esse peão, né. Enfim, seria uma ideia possível aí pelas brancas, né. Vem cavalo D5, que é uma ideia muito posicional. É uma ideia bem simples assim, que é você deixar o cavalo ou o bispo assim de preferência, né, que são bons bloqueadores, para fazer o tema do bloqueio. Principalmente o cavalo. Cavalo assim, principalmente, né? O cavalo, ele é o melhor bloqueador assim. E assim você impede esse peão aqui de avançar, né? Então, aqui seria de certa forma difícil dele avançar, mas em muitas posições o peão, quando ele é uma debilidade, ou ele, sei lá, um peão fraco, ele pode ter a chance de avançar, né? E enfim, pelo menos procurar fazer uma troca, né, com outro peão, ou pelo menos ficar mais junto assim dos outros peões, né? E aí não sei lá, por exemplo, um peão isolado ou um peão atrasado. E quando você faz o bloqueio, você impede que esse peão ele faça isso, né? Ou seja, o peão ele continua, né, sem essa debilidade assim, né? E aqui fica difícil pelas pretas tirar essa debilidade do peão de D6, que ele é um peão atrasado, né? Enfim, mas as pretas também tem chance aqui também, tem algumas ameaças, como, enfim, jogar um provável bispo E6 e trocar, né? E aí quando faz uma recaptura de peão, você alivia um pouco aqui a pressão aqui no peão de D6. Enfim, aí o jogo seguiria, né? Normalmente é pro meio jogo, né? Vem B5 e se o bispo B6 aqui. E dama D7, lance muito preciso. A dama tá atacada aqui, né? A ameaça é jogar cavalo C7 dando duplo. Mas você tem que tirar a dama aqui primeiro. Não tem como se cobrir, né? Então, o único lance assim que deixa as pretas aqui em jogo, pelo menos, é a dama D7. Que foi o lance jogado. E veio o cavalo C7 aqui. Dando duplo. Mas em contrapartida aqui, o Kasparov ele viu que pelo menos ele tem as peças menores desenvolvidas. Aqui, ó. Bispo também ele já pode sair, né, e desenvolver. E as brancas têm alguns problemas aqui porque elas atrasaram o desenvolvimento, né? A lá do rei ela precisa ser desenvolvida. E esse é o problema, né, do cavalo quando ele veio aqui para E2, né? Porque ele tampa aqui o bispo de desenvolver e de certa forma atrasa aqui o roque aqui, né? E quando você faz assim o grande roque, você começa a sofrer alguns perigos, uma vez que a ala da dama ela pode ser aberta, porque tem essa tensão aqui que a coluna C pode ser aberta, né? Enfim, então são alguns problemas, né? Pode ser que o branco ele, de certa forma, ele vai ganhar material, um pouco a qualidade, né, a mais. Mas as pretas, de certa forma, tem um pouco de compensação, né? Pela qualidade. Então veio torre B8. Cavalo por. Dama por. Tudo forçado, né? Uma troca. Agora, depois de dama por E8, tá atacando o bispo. Então tem que fazer alguma coisa, né? É um lance forçado. Você tá ameaçando captura. Veio bispo E3. E aqui seguiu com B por C4, que é a ideia do Kasparov.
abrir a coluna B. Essa coluna B que vai ser muito importante, porque ela que vai começar a ter alguns temas aqui no decorrer da partida em cima desse peão de B2. Ele vai virar um alvo aqui. Então veio o cavalo C3. Tentando, enfim, desenvolver a ala do rei mais rápido possível e soltar o jogo aqui. Então, bispo E6. Muito bom lance. Protegendo o peão. Impedindo aqui a captura de bispo por C4. Nota que como o cálculo ele é muito presente assim, nessa partida, né? Tem muita ameaça assim, de captura e de troca também, né? De certa forma. Então veio o bispo E2. Lance natural, né? Você quer desenvolver, você quer dar rock aqui, né? E, enfim, uma vez que as brancas não tem assim muitas peças desenvolvidas, né? Além do bispo e do cavalo. Agora você pelo menos traz o bispo aqui para jogar e já prepara o rock aqui para deixar o rei em segurança. Então veio o cavalo D4, rock, e começa a ter aqui uns temas aqui nessa casa de D5. O peão de E4 e o cavalo de C3 ele fica, né, de olho na casa de D5, né? Mas o Casper ele joga D5, que é um lance muito importante. Assim você já impede as brancas de plantarem alguma peça ali em D5. E você tira a debilidade do peão atrasado. Lance, assim como eu tinha falado, né, antes na partida do lance 5, né? Então, D5 aqui tem uma ideia também muito boa, né? De, pelo menos assim, procurar uma chance aqui na ruptura, né? Então veio E por D5, cavalo por D5, cavalo por D5, bispo por D5, algumas trocas, né? Enfim, as trocas aqui elas podem ser de certa forma favorável para as brancas porque elas têm qualidade a mais, né? Mas o Kasparov tá de olho aqui em algumas possibilidades, uma vez que o par de bispos dele tem ele tem um par de bispo, né? Assim como as brancas, mas o par de bispo dele, pelo menos aqui já tá tem mais possibilidades aqui, né? Tanto na ala do rei como na ala da dama. Enfim. Então veio torre F2, adicionando mais uma defesa ali no peão de P2, né? Então, enfim, procurar proteger, né, a segunda fileira aqui, né? Pra evitar um tema aqui da torre entrando, né? E causando algum problema aqui na segunda fileira. Enfim, veio H5. H5 com o plano de procurar jogar H4 e H3 e causar alguma debilidade aqui na estrutura do rock das brancas, né? No caso de jogar H4, então poderia ter algum. Vou seguir aqui com P6 e seria uma variante possível, talvez um pouco mais segura, apesar de você abrir um pouco aqui de espaço aqui no rock, evitar alguns problemas aqui futuros que teve na partida. Mas enfim, as brancas jogaram com torre C1, atacando C4, que é um lance possível também, natural, um lance de cálculo, né? Tô ameaçando capturar o peão. Lance forçado, né? Veio dama E6, adicionando mais uma defesa aqui no peão de C4. Agora tem duas defesas, dois ataques. O peão de C4 ele é importante porque ele ganha espaço na ala da dama. E ele fica de olho na casa de B3. Impedindo, né, que o peão vá para B3. Assim a torre ela continua tendo essa atividade na coluna B. E não é. E tipo, não é tão aconselhável você deixar a dama de defensor aqui, né? Normalmente a gente procura deixar as peças menores, né? De defensoras, né? Ou os peões também, né? Porque a dama ela não é uma boa bloqueadora nem uma boa defensora. Porque ela pode ser suscetível a tomar ataques, assim, né? De outras peças. Então, enfim, às vezes fica difícil, né? De você
deslocar, né, a dama pra tirar a defesa, né, que você tá fazendo. Então, mas enfim, é só um conselho mesmo no xadrez. É lógico que tem exceções assim, mas pelo menos é importante a gente deixar o conselho aqui, né? Então veio bispo F1. O bispo é importante, né? Ele pelo menos adiciona mais uma defesa aqui em G2. Pode pensar aqui em provavelmente jogar com G3, bispo G2. É um lance muito bom assim, né? Pra defender, né, o rock das brancas. Enfim, a posição ela é bastante complexa. Ela é equilibrada, tem chances para os dois lados. Eu já noto aqui que o computador ele tá dando 0, né? Então, mas é uma partida, uma posição que tem muito jogo ainda, né? Então veio H4 e, enfim, ganhando espaço na aula do rei. Veio Torre 1. Torre 1 que adiciona mais uma defesa aqui em E3. Fica de olho também ali, fazendo raio-x ali no peão de E5. E também, enfim, você pode trazer, né, a torre aqui para E2, ou até mesmo fazer uma dobradinha aqui, né, na coluna E. Nossa, aí bastante interessante pelas brancas. Então dama C6. Esse lance combina muito, né, com o plano de jogar H3. E aí abrir a diagonal, né. E aí o bispo aqui ele começa a ter uma atividade de certa forma incômoda, né. Enfim, é um lance que faz sentido, né, e ameaça aqui alguns perigos aqui pelas pretas contra as brancas, né? Veio o bispo H6. No caso de jogar H3 de brancas aqui, poderia sofrer aqui um problema de cavalo F5, né? E o cavalo ele fica de olho na casa de G3, que é uma casa fraca. Então, enfim, e seria um cavalo na sexta, né? Teria muita atividade. Estaria aqui de olho na casa de E2, aqui, enfim. Como a diagonal aqui, as casas pretas elas estão fracas, né? O bispo de G7 ele pode ter algumas ideias aqui de algum momento ele, enfim, ficar de olho tanto nessa diagonal como nessa também. Então, são algumas ideias estratégicas, né? Que casam muito, né, com ideias de ataque também, né? Nota que agora a gente tem uma união, né, entre a tática e a estratégia, né? Então veio H3. H3 não, né? Desculpa. Era só uma variante, né? Se fosse jogar H3, né? Veio o bispo H6 aqui. E bispo H8. Bispo H8 mantendo as peças em jogo. As pretas têm qualidade a menos, sim, mas elas têm ameaças, né? E deixar as peças, né, no jogo é uma ajuda a isso, né? Porque você continua com essa possibilidade de conseguir contra-jogo, né? Facilita, né, você procurar contra-jogo. Então, bispo H8 pelo Caspa e F4. Aqui começa a ter alguns problemas pelas brancas, porque nesse momento da partida o tempo dos jogadores começa a ficar um pouco mais. Eles vão ficar apurados no tempo, tanto o Caspa como o cara que estava de brancas. Então veio 4, lance muito preciso pelo Kasparov e torre D1. Se tivesse jogado F5, então provavelmente cavalo para F5. E aqui teria uma ideia de certa forma interessante com torre para F5. Depois de para F5, viria ou torre D1, né? Para procurar aqui algumas ideias aqui na coluna D. Enfim. Mas não foi o que seguiu na partida. A partida seguiu com torre D1. Com a mesma ideia, né? De procurar alguma chance aqui na coluna D. Se bota pressão aqui nessas duas peças menores. Faz o raio-x no bispo aqui de D5.
Então teria um lance muito legal aqui que seria E3. Porque quando vem dama por... tipo, nota que, como eu falei, né? A diagonal elas estavam abertas, né? Tanto essa diagonal, porque quando o peão de F2 ele sai e o rei ele fica em G1, o rei ele pode sofrer algum tema, né? Do bispo de casas pretas, ele dando algum cheque aqui na... Dando cheque ou fazendo uma cravada, né? Nessa diagonal de, de G1 H7, de G1 A7, né? Então, quando joga dama E3, porque aqui tô dando garfo, né? Então é forçado você capturar o peão. Viria cavalo F5. Forçado de novo, porque eu tô atacando a dama. Eu tô fazendo um duplo aqui no bispo. Tem que tirar a dama aqui, né? D2 seria o que mais faria sentido pra procurar um contra-ataque aqui no bispo de D5. Mas viria bispo aqui em D4. Muito legal esse lance. Aproveitando aqui o tema da diagonal aberta, né? E fazendo aqui a cravada aqui, né? Enfim, não dá pra tirar a torre por causa do rei, né? Porque é uma cravada absoluta. Aqui o melhor lance seria bispo G5 mesmo, tirando o bispo do ataque do cavalo. E viria H3 aqui. Ainda colocando ainda mais pressão assim na posição. Agora eu já abri a diagonal dos dois bispos já. E esses bispos aqui eles ficam muito fortes mesmo. Eles ficam mais fortes que o par de torres aqui das brancas aqui, esses dois bispos, nessa provável variante. O rei aqui das brancas estariam passando por muito apuro e as pretas teriam muita iniciativa. Mas, enfim, infelizmente ali no apuro o Caspa ele não viu o E3, né? Ele jogou com o Miss P6, que é um lance bom também. Veio F5 pelas brancas, cavalo para F5 e dama F4. Talvez aqui de olho aqui no peão de F7. Por enquanto ele está defendido pelo bispo, mas tentando alguma chance aqui. E também trazendo a dama para defender a ala do rei, se for preciso. E também já melhorando a posição da dama também, né? A dama também fica de olho na torre de B8. E a torre E8. Torre de FD2, fazendo a dobradinha na coluna D. E dama C5, cheque. Lance forçado, né? A gente viu que os cheques eles são lances que é muito aconselhável você procurar se você tiver a possibilidade. Porque é um cheque, o adversário ou ele vai ter que cobrir, ou ele vai ter que capturar, ou ele vai ter que tirar o rei. Veio o rei H1 e aqui veio o bispo E5. Outro lance muito forçado, atacando a dama e também melhorando a posição do bispo, né? O rei aqui das brancas ele começa a ficar um pouco sem escape aqui, né? Ele não tem assim uma casa aqui pra escapar. Se ele tomar aqui um cheque aqui é praticamente checkmate, né? Então, enfim. Posição difícil para as brancas, né? Ai, desculpa, tirei. Eita, desculpa aí, gente, tirei sem querer. Deixa eu só voltar lá. Deixa eu ver. SP5 aqui? É, isso aí. Então, dá mais G5. Colocando ali a cravada aqui no peão de G. RH7. Lance muito bom, assim, né? O Kasparov já tá na vantagem, né? Esse lance assim que você faz profilático quando você tá com a iniciativa, eles são muito fortes, né? Porque você dá assim, um impacto assim, no ataque psicológico no adversário, né? Então você tira a cravada, ameaçando capturar o bispo, né? Uma vez o bispo aqui de H6. Uma vez que tá com o apoio do rei agora. Então torre D8. Lancei desesperado aqui pelas brancas. Enfim, veio torre D8 mesmo. Torre por D8. E dama F2. Lance, meu, que aqui as brancas já poderiam abandonar já. Porque a posição já é vencedora para as pretas aqui. Uma vez que ela tá ameaçando checkmate.
E o único jeito assim mais fácil é você jogar com torre D1. Mas aí, né, cairia ali em H6 provavelmente. Nota também que o bispo aqui de E5 ele também atua, né, fazendo um papel defensivo aqui na diagonal, né. Controlando a casa de H8. Então... E também, né, tirando a casa de F6 pra dama. Da dama branca. Então seguiu com torre D1. Cavalo para H6. Dama para E5. E3. E3, né? Ganhando, avançando, né? Com o peão passado. Dama C3. Colocando outra proteção ali na casa de promoção do peão. H3. Não sei se muito forte. Abrindo aqui a diagonal. Ou também jogar com esse, né? E aí dá aquele checkmate, né? De bispo e dama. Fazendo uma combinação, né? De bispo e dama. Então veio dama E1. Enfim, procurando trocar aqui, né? Mas veio o cavalo G4. E aqui esse lance arremata a partida. Porque não é possível você trocar. Porque quando o cavalo toma, ele vem com um cheque dando duplo. Ganha a torre limpa. Então seguiu torre A1. E aí o adversário só fez torre A1 mesmo e abandonou a partida. Enfim, aqui já é vencedor já pelas pretas já. Pode tanto ir com dama por B2, enfim. Peão passado, rei aqui vai ficar exposto, enfim. Posição vitoriosa pelas pretas. Uma partida aí muito interessante pra... Bastante instrutiva, né? Pra gente treinar o cálculo, né? A gente teve, né, uma combinação assim de lances não forçados com lances forçados. Nota que tipo, teve muitas ameaças na posição, né? Cravada, assim, temas táticos. Então, é interessante assim, né? Já a gente procurar analisar partidas. Porque a gente pode pegar algumas ideias não só de tática, como da estratégia também. Assim como ver como os jogadores assim mais fortes, eles procuram combinar as ideias estratégicas com as ideias táticas, assim, né? Eles combinam assim o jogo posicional com o jogo agressivo. Isso é muito importante porque isso é fundamental, né, pra você jogar no xadrez nos dias de hoje. Uma vez que a gente tá numa época que o xadrez ele se joga assim, né, com muita precisão, né? Mais do que antigamente, né? Na época do xadrez clássico, assim, do xadrez romântico. Enfim. Era isso mesmo, né? Que eu queria mostrar aí pra vocês. Uma análise aí de partidas, né? A árvore de análise, que eu vou ver se eu consigo soltar um vídeo hoje ainda sobre a árvore de análise. Mas ela também, assim, de certa forma pega, né, algumas ideias. De você procurar ali arrumar, né, as variantes que você estiver calculando na partida. E vão te ajudar aí, né, nos seus jogos aí, tanto no online como nos torneios aí presenciais. Então, muito obrigado aí todo mundo que deu atenção aí, pelo like e pela visualização também. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, muito obrigado, é nóis.